Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso previdenciário. O que a gente está estudando? Estamos estudando como os segurados contribuem. Já vimos como o segurado empregado, segurado avulso, segurado empregado doméstico contribui. Agora a gente está vendo como o segurado individual contribui. Já vimos a regra geral, que é 20% sobre o salário de contribuição. Isso vale para qualquer um. Mas existem outras possibilidades, que vêm atender principalmente os segurados de baixa renda ou que têm uma renda menor. Mas a próxima regra, ela atende aqueles segurados que prestam serviços para PJ, prestam serviço para uma empresa como autônomos, não como PJ, né? Você pode prestar serviço para uma pessoa jurídica, você mesmo sendo uma empresa, isso a legislação prevê. Daí você é sócio da empresa. Mas não, como autônomo. Se você for um autônomo que presta serviço para uma empresa, como é que funciona? Então é assim, quem presta serviço para uma pessoa jurídica, inclusive o empresário, contribui com 11% da remuneração na fonte, respeitado o piso e o teto da Previdência. Então tem um desconto. Na verdade, o legislador fala que tem um desconto correspondente a 45% da base de cálculo. Na prática, você faz as contas, isso corresponde a 9% de alíquota, ou seja, você tem um desconto da alíquota geral, que era 20%, cai para 11%. Então, a título de exemplo, vamos lá. Eu presto serviços para uma empresa qualquer, não importa. Como professor mesmo, presto serviço como autônomo para uma empresa. Perfeito. Então, dando minha aula, mas como autônomo, não como empregado. Ok. Então, nesse caso, como que eu vou... passo uma RPA, né, recibo de autônomo, pagamento para autônomo, é o famoso RPA, passo o recibo, e a empresa retém na fonte 11%. Faz de conta que eu, no mês, ganhei R$1.000 que está dando lá minhas aulas numa empresa. Então, esses R$1.000 têm uma retenção de 11%, perfeito? R$110 me pagam 890. É dessa forma que funciona. Mas por que não é 20? Porque tem o desconto. Por que tem o desconto? Tem o desconto, gente, pelo seguinte. Tradicionalmente, esse tipo de relação com o autônomo, ela é muito informal. Tem muita informalidade. Então, o legislador, ele quis o quê? Ele quis cobrar uma alíquota menor para criar uma cultura de contribuição para que as empresas e o próprio autônomo fala, bom, vou pagar um pouquinho menos e acabe regularizando essa situação. Então, para evitar a informalidade, que sempre foi muito tradicional entre os autônomos. Então, o autônomo, ele é, até por ele poder, claro, não está vinculado diretamente a uma empresa, não trabalha todo dia na mesma empresa, etc., ele acaba, muitas vezes, e até hoje é assim, mesmo com essas possibilidades, muitas vezes você chega para o autônomo, o sujeito tem lá 50, 60 anos, e fala, mas o que você pagou de previdência? Nunca paguei. Fala, como nunca pagou? Então, e a pessoa depois necessita e não tem direito a um benefício, etc. Então, tem essa possibilidade. O que mais que a gente tem? Daqui tem duas possibilidades que estão correlacionadas ao tema da inclusão previdenciária, que visa atingir, claro que às vezes atinge até pessoas que têm mais condições financeiras, mas o olhar dela seria incluir trabalhadores cuja renda é menor, desde que autônomos ou facultativos, como a gente vai estudar depois. São pessoas que, se não tiverem um incentivo, elas não vão contribuir para a Previdência. Por quê? Porque ela já ganha pouco. Não sobra dinheiro para pagar as contas e não sobra dinheiro para a Previdência. Então, por isso que elas têm uma alíquota reduzida. É o caso do segurado autônomo por conta própria, tá? Que não presta serviço para PJ, porque servir para PJ já é 11% mesmo. Ele pode recolher 11% sobre um salário mínimo. Perfeito. Mas que bom, mas qual a desvantagem? A desvantagem é que qualquer benefício vai ser um salário mínimo e a desvantagem também é que ele abre mão de recolher, ele abre mão de receber dois benefícios. Aposentadoria por tempo de contribuição. Ele não vai poder receber aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem jeito. E além disso, também, essa contribuição aqui não vale como contagem, para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição. Contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, ele tem duas desvantagens. Em termos, porque também esse trabalhador, normalmente, aquele trabalhador, gente, que não ia aposentar por tempo de contribuição mesmo. Essa é a verdade.
porque ele é um trabalhador que tem muitos buracos de contributivos ao longo da vida, muitas lacunas, muitos vácuos. Então, na prática, ele não ia ter 35 anos de contribuição se homem, 30 se mulher. Mas, em tese, ele não vai poder, pagando um pouquinho menos, ele não vai abrir mão dessa aposentadoria. E contagem recíproca de tempo de contribuição. O que é isso? Ele contar esse tempo, não vai contar esse tempo para ele aposentar em outro regime. Então, a típica contribuição, por exemplo, um concurseiro é horrível, né? Porque ele vai pagar e não vai ter benefício nenhum. Porque ele vai amanhã estar vinculado a um regime próprio de previdência e, obviamente, ele quer que todas as contribuições do período que ele estava no INSS, regime geral, contem para ele aposentar no regime próprio. Essa daqui não conta, tá certo? Então, vamos entender bem. Qual outra que nós temos? Nós temos também a possibilidade, também dentro dessa proposta de princípio da inclusão previdenciária, de se contribuir com o valor, com a alíquota correspondente a 5% sobre um salário mínimo. Então, não é nem 11%, é bem menos, né? Aqui aplica-se exclusivamente para o MEI, microempreendedor individual, que aderiu ao Simples Nacional. Então, o MEI ele tem algumas restrições, né? Então, por exemplo, ele não vai poder ter um faturamento ao longo do ano superior a valores de hoje, 2019, R$81 mil. Então, ele não pode, mas eu ganho mais que isso. Ganhar mais que isso, você tem que ir para outro sistema, pode ir para 11% de um salário mínimo, mas 5% não. 5% é exclusivamente para o MEI, e o MEI tem que ter um baixo faturamento, vamos dizer assim, senão ele tem que abrir uma empresa, fazer outro caminho, né? Tá certo? Então, a gente vai ter aqui a possibilidade de 4 contribuições para o segurado individual, 4 formas de contribuição para o segurado individual. Vamos aqui pegar do lado, aqui na zona cinzenta, como a gente chama, para a gente dar uma olhadinha. Vem cá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona as 4 possibilidades para o segurado individual. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Segurado individual. Então, esse camarada aqui ele vai ter, primeira possibilidade, 20% sobre o salário de contribuição. Segunda possibilidade, 11%, isso aqui se fingir que é 11, né? 11% sobre o salário de contribuição na fonte, quando ele contribui para uma pessoa jurídica, diretamente. Terceiro lugar, terceira possibilidade, 11% sobre o salário mínimo. Se ele é um autônomo, trabalha por conta própria. Quarta possibilidade, 5% sobre um salário mínimo, se ele trabalha como MEI, microempreendedor individual. Perfeito, gente? Então, são as 4 possibilidades do segurado individual. Legal? Vamos voltar para o quadro aqui. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, essas 4 possibilidades. Essas 2 últimas, você abre mão de receber o quê? Aposentadoria por tempo de contribuição e também de se valer essa contribuição para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição, para contar para aposentar no setor público. Porém, esses 2 casos aqui, que é o B e o C, né, é o C e o D, né, que é 11% sobre um salário mínimo ou 5% sobre um salário mínimo, a qualquer tempo o segurado pode pagar a diferença. Então, por exemplo, se ele pagou com 11%, ficou faltando quanto para a regra geral do 20%? 9%. Então, a qualquer tempo ele paga os 9%. Ou, se ele pagou 5% como MEI, ficou faltando quanto para a regra geral? 15%. Então, a qualquer tempo ele paga esse valor, essa diferença, né, 9% sobre um salário mínimo ou 15% sobre um salário mínimo, acrescenta, acrescido de juros é taxa Selic, no caso, né, os juros da Previdência é a taxa Selic, não precisa pagar multa, porque ele não está em mora, tecnicamente, não há necessidade de nenhuma punição, então não tem multa, só juros, para se aposentar por tempo de contribuição e para utilizar esse tempo como contagem recíproca de tempo de contribuição, tá certo? Então a gente viu aqui as 4 formas que o segurado individual tem de contribuir, 20%,
11% na fonte se eu prestar serviço para PJ, 11% de um salário mínimo se eu não prestar serviço para PJ, mas trabalhar por conta própria, 5% sobre um salário mínimo se eu for microempreendedor individual. As duas últimas hipóteses eu posso a qualquer tempo, se eu quiser não abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca por tempo de contribuição, indenizar essa diferença. Ou pagando, se eu recolhi 11% a cada mês, eu vou pagar 9% mais juros, ou se eu paguei como mês 5% do salário mínimo, eu vou ter que pagar 15% por cada um dos meses em que eu agir dessa forma. Claro que sai caro, então na prática isso aqui é mais raro de acontecer, mas tecnicamente é possível, ok? Bom, e aqui a gente viu como o segurado individual contribui. Agora a gente vai ver o segurado facultativo. Agora, quem que é o segurado facultativo mesmo? Vamos escolher. É o estagiário, é o presidiário, que não trabalha, ou mesmo aquele presidiário que presta serviços dentro ou fora do sistema prisional. É também a dona de casa, é o estudante, é o desempregado, o bolsista, as várias possibilidades de segurado facultativo. Como que ele contribui? Nós vamos ver que existem 3 possibilidades de contribuição para o segurado facultativo. Essa é uma regrinha prevista no artigo 21 da Lei de Custeio da Previdência, a Lei 8.212 de 1991. Quanto que ele contribui? Bom, regra geral. Aqui também a gente vai ter aquela ideia do regra geral. Regra geral, ele vai poder contribuir com 20%. Isso aqui é a regra geral. 20% sobre o salário de contribuição. E qual que é o salário de contribuição do segurado facultativo? Gente, o salário de contribuição do segurado facultativo é qualquer valor por ele escolhido. Então, ele pode ser respeitado o piso de um salário mínimo, 998, e o teto da Previdência, que hoje, em 2019, é R$ 5.839. Dentre esses patamares, você escolhe o que você quiser. Então, por exemplo, você é um segurado facultativo, você fez uma inscrição como segurado facultativo, comprou um carnezinho, hoje em dia não há necessidade, pode pagar diretamente na internet, mas, vamos dizer, se você é mais tradicional, ainda existe o carnezinho amarelinho, você vai lá, preenche, enfim, faça da forma que quiser e começa a pagar. Aí você fala assim, olha, eu quero pagar 20% sobre R$3.000. Posso fazê-lo? Sem problema nenhum. E no próximo mês, eu estou com um pouquinho mais de recursos, gostaria de recolher 20% sobre R$4.000. Sossego. No outro mês, ainda estou bem, queria pagar sobre R$4.500. Fechado. Daí, no quarto mês que eu tive que começar a recolher, eu estou com um problema financeiro, quero pagar 20% sobre 998. Posso cair? Pode, não tem problema algum. Pode falar, bom, mas por que eu vou pagar mais? Bom, porque você não esqueça que o seu salário de benefício, que vai gerar, claro, a sua renda mensal inicial, vai corresponder à média dos 80% maiores salários de contribuição. Ou seja, se o seu salário de contribuição for magrinho, o que você vai ter na prática? Um benefício magrinho e vice-versa, vai ter um benefício melhorzinho se você pagou um pouco mais. É uma opção. Não confundir também, gente, uma outra situação que antigamente as pessoas, seja para o segurado individual, que nós já vimos, né? Seja para o segurado facultativo, a contribuição era diferente. A gente chamava de contribuição sobre salário base. Não existe mais contribuição sobre salário base. O que era o salário base? Era como se fosse uma montanha. Você pagava em escalas. Pagava sobre, tanto que popularmente a gente falava pagar na classe 1, classe 2. O pessoal falava pagar sobre um salário mínimo, sobre 10 salários mínimos. Mas era assim, tanto o facultativo quanto o individual, eles iam subindo a montanha. Então, pagava classe 1, classe 2, classe 3, e no finalzinho da vida laboral, pagava na classe 10. Então, isso a gente chamava tecnicamente de salário base. Já deve ter ouvido falar, pago sobre 10 salários, sobre um salário. Isso tudo existiu, mas hoje é a história do direito previdenciário. Hoje, por quê? Porque naquela época, você estava subindo a montanha, você não podia voltar. Se um dia você chegasse assim, depois de vários anos, pagasse 20% sobre um salário mínimo, é como se você tivesse caído da montanha e tinha que começar tudo de novo. Então, era um outro tipo de regra. Hoje não. Hoje você paga no teto, volta para o piso, faz o que você quiser, até porque a média é a média dos salários da sua vida inteira, tá certo? Bom, o que mais que nós temos? Temos também 11% sobre um salário mínimo.
Acabou. Então é uma opção, qualquer nem precisa falar, mas sou isso aqui, sou pobre, não. Você quer pagar 11% de um salário mínimo? Perfeito. A única diferença é que você abre mão, nesse caso, da possibilidade de receber aposentadoria por tempo de contribuição ou ainda a contagem recíproca de tempo de contribuição. Aí sinto muito, você não vai ter essa vantagem. Tirando isso, não tem problema nenhum. Você pode pagar 11%. Quando você paga 20%, você tem direito a todos os benefícios, inclusive em valores superiores a um salário mínimo. Quando paga 11% de um salário mínimo, todos os benefícios a um salário mínimo e renuncia, abre mão de aposentadoria por tempo de contribuição e também contagem recíproca de tempo de contribuição. Nessa hipótese, não tem jeito. A pessoa só aposenta por idade, invalidez. Tá certo? Muito bom, gente. Por hoje é só. Até uma próxima. A gente continua vendo segurado facultativo na próxima aula. Vamos lá.